Oi, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a utilização de algumas transições e animações para o nosso slide. Tá? A primeira coisa aqui eu vou colocar uma ideia de design, né? Uma imagem bem legal. Vou colocar aqui aula 2, né? Vou chamar de recursos. Tá? Muito bem. Criarei um novo slide, Ctrl M e Ctrl M aqui. Tá? Na guia animações, a gente pode... Desculpa, transições. Vamos primeiro ver as transições, depois a gente vê as animações. O que é uma transição? Quando um slide passa para o outro. Então, a transição do slide 1, por exemplo, aqui, eu vou colocar empurrão. E quando eu vou ver esse empurrão? Logo, quando a apresentação inicia. Então, vou repetir aqui para vocês conseguirem observar, tá? Ela vem com esse empurrão, tá? Se eu quiser que o slide 2 ele venha diferente, aqui eu tenho vários estilos, tá? Eu vou colocar cortina, tá? A gente vai observar aqui o slide 1, o slide vem de baixo, o slide 2 ele abre as cortinas, tá? Então são algumas opções de transição que a gente pode aplicar. Geralmente, isso aqui não é muito usado em apresentação, por exemplo, de um TCC, de algo que seja muito formal. A gente não costuma usar essas transições por ter um tom um pouco, né, um tom não sério. Embora, né, se você usar algumas transições que sejam mais neutras, né, isso pode funcionar, pode ser legal. Então, a ideia é usar isso aqui com moderação. Da mesma forma, a gente pode alterar, né? Então, no nosso primeiro slide, eu usei um empurrão. Então, eu usei de baixo, né? Ele está de baixo para cima. Eu posso fazer em qualquer outro sentido. Tá? Outra coisa que é legal na opção de transição é quando o slide vai passar. Na maioria das vezes, a gente usa o slide para passar quando a gente dá um clique no mouse ou clica na seta do teclado para o lado. Eu posso configurar para ele passar a cada 3 segundos, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar aqui após 3 segundos. Aqui eu vou colocar após 2 segundos. E o terceiro eu vou deixar após 2 segundos também. Tá? Então aqui eu vou colocar slide 3 e aqui slide 2. Então vamos ver como é que fica essa apresentação. Se eu contar os segundos, ele vai passando. Tá? Isso é particularmente interessante quando você tem uma apresentação ou você vai gravar uma apresentação e tem o tempo certo para falar de todas as coisas. Tá? Então essas são as transições. Agora o que eu quero mostrar para vocês também são animações. Tá? Animação é quando eu coloco um efeito em algum objeto na tela. Por exemplo, aqui, ó, onde está escrito aula. Quando eu clico em cima, eu consigo perceber que isso é uma caixinha de texto. Da mesma forma, os recursos. Então, eu posso colocar aqui, ó, exemplo, eu quero que esse texto aqui, ele apareça, simplesmente. Tá? E eu quero que esse outro texto, ele surja. Então, existe uma diferença entre um e outro. Tá? Ó, eu vou executar aqui para vocês verem. Surgiu, apareceu e surgiu. O aula 2 aparece e o 2 surge. Tem outras opções. Por exemplo, eu quero que isso aqui apareça girando, dando cambalhota. Dá para fazer também. Ó. Como eu disse, esses efeitos são legais, mas não são muito recomendados aí em apresentações, diríamos, de coisas sérias. Tá? Pode usar, mas com uma moderação. Agora, ok. Eu posso mudar isso daqui. Eu posso, se eu clicar aqui em painel de animação, eu consigo ver quem que é o 1, quem que é o 2. Eu posso alterar para aparecer primeiro os recursos? Eu posso, ó, vou testar. Recursos e depois abre a aula 2. Então, isso aqui eu posso modificar. Algo que eu acho particularmente útil também, talvez não para essa situação
mas para outras, é a opção de adicionar animação. Tá? Da mesma forma que esse aula 2 e o recurso surgiram, eu posso tirar os dois sem devidas explicações. Então, eu vou adicionar uma animação para eles, uma animação de saída. Então, vejam, eu tenho animações de entrada, que é para o objeto aparecer, animações de ênfase, que é para destacar, né, mudar a cor, ou ele brilhar, acontecer alguma coisa assim, e de saída. Então, eu quero simplesmente que eles saiam para baixo aqui. Ó. Então, a minha apresentação fica desse jeito aqui. Ó. Aula 2, recursos, sai todo mundo. Tá? Dá para fazer diversas coisas aqui. O que eu quero mostrar também, que eu já vou para o outro slide, é que a gente pode colocar efeitos, na verdade, para que as letras apareçam de uma certa forma. Eu vou colocar aqui acho que aparecer é melhor. Então, eu coloquei aqui no slide 2 para isso aparecer. Se eu vier aqui no painel de animação, nessa setinha do lado, eu tenho uma opção de efeitos, opções de efeito. E aí eu tenho som após animação e animar texto. Então eu posso escolher aqui, ó, por letra. Eu posso definir o tempo. Eu quero aqui meio segundo entre letras. Olha como é que aparece. Legal, né? Da mesma maneira, eu posso configurar aqui, né, o intervalo. Quanto tempo eu quero que isso aqui dura? Ou como eu quero que isso aqui apareça na tela? Quando eu clico, ou eu quero que ele inicie com o slide anterior? Aqui eu tenho várias opções. Ao clicar, com o anterior e após o anterior. Se eu deixar ao clicar, na hora que eu vier para esse slide, ele não vai aparecer nada, a não ser que eu clique em algum lugar. Se eu deixo aqui, ó, executar com o anterior, imediatamente ao terminar um slide e entrar o outro, ele já vai colocar a apresentação. E aqui eu posso deixar, ó, eu vou falar para ele demorar 1,5 segundos quando eu clicar. Quer ver, ó? Então eu vou abrir aqui, a apresentação vai abrir, e durante 1,5 segundos isso aqui fica rodando. O que acontece? Vocês perceberam, né? Eu havia colocado a transição de 2 segundos. Entre a transição acabar e o meu efeito entrar, foram mais de 2 segundos, por isso não apareceu aqui o slide 2. Tá? Então, tem que programar muito bem a duração do outro slide para que esse aqui não ocorra nenhum problema. Então, se eu quiser remover esse efeito, dá? Dá. Clica aqui do lado e remover. Então, aqui não vai acontecer nada. Outro efeito legal, que é interessante que vocês conheçam, é um efeito de trajetória. Então, vou criar aqui um sol e vou lá de novo em animações. Só que aqui, ó, eu vou clicar nesse mais, né? Significa mais, né? Um símbolo para a gente ver mais opções. E eu vou em trajetórias de animação. Aqui, ó, tenho arcos. Vou escolher arcos. Então, eu vou definir que o Sol faz essa trajetória. Eu posso criar uma trajetória própria. Então, se eu clicar num ponto da tela e desenhar a trajetória que eu quero, né, eu consigo fazer com que esse objeto se comporte daquela maneira. Então, eu faço o desenho e dou um Enter. Quando eu for observar o efeito, olha o que acontece. Eis o Sol, eis o movimento do Sol. Okay? Então, são alguns efeitos, né, que a gente pode incluir nas nossas apresentações. Volto a falar, não é recomendável usar isso aqui com muita frequência. Então, use com moderação em algumas situações úteis, para que a sua apresentação fique mais caprichada. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.